Hoje falaremos do Pablo Marçal. Assim, isso é uma frase dolorosa de se dizer, né? Afinal de contas é o Pablo Marçal, né? Seria muito mais interessante falar sobre coelhos, chinelos, etc, etc, porque são figuras da realidade muito mais relevantes e interessantes do que o Pablo Marçal. Mesmo que ele seja um sujeito meio mefistotélico, né? Não deixa de ser um coach, o que é chato, essencialmente. E assim, o Pablo Marçal é uma figura que tem muita coisa para se falar dele, uma infinidade de coisas, não porque ele é alguém muito único e especial, mas porque ele representa muitas coisas, sabe? Ele é um embaixador de muitas desgraças, certo? Enfim, tem essa figura, né, o Pablo Marçal, que foi abraçado grandiosamente pela direita. E essa foi uma das coisas mais ridículas que aconteceu, entendeu? Porque, assim, na eleição de São Paulo, a gente tinha o seguinte cenário. Assim, dentro do imaginário da direita, era o Boulos, que representava o PT e o mal demoníaco do Lula, e que ele ia invadir casa e matar velhinhas. Do outro lado, nós tínhamos o bundão lá do centro, esqueci o nome dele, que ganhou, o Nunes, que era um bundão, que a única coisa que ele tinha de interessante é que o Bolsonaro falou pra votar nele. E o que o Bolsonaro fala é lei. Se o Bolsonaro falar, votem no Lula, os caras votam. Se o Bolsonaro falar, pulem da ponte, os caras pulam. Muito interessante. E nós temos o Marçal. O Marçal, ele chegou como um rebelde, assim, muito tentando fazer o papel que o Bolsonaro fez, que era aquele cara que era disruptivo em relação à ordem posta. Daí, acabou que muito bolsonarista acabou abraçando o homem, acabou se apegando muito a essa figura. E porra, isso aí foi difícil. E por que eu falo isso? E assim, o que mais me chamou a atenção foram as propostas de segurança do Pablo Marçal. E assim, o brasileiro tem duas grandes necessidades políticas. Ah lá, o cachorro quer opinar também, judiação. O brasileiro tem duas grandes necessidades políticas, que é a primeira, um Estado paternal, que cuide de você e assim, que essencialmente dê benefícios, tenha muitos concursos públicos, seja muito assistencialista, etc, etc. E a outra parte é que o brasileiro, ele tende a querer uma segurança pública muito desesperadamente. Ele quer muita segurança pública porque a situação tá uma merda. Ao mesmo tempo que ele quer um concurso público para chamar de seu. E por conta disso, esse papo do Pablo Marçal de uma extrema segurança acabou caindo bem. Então vamos pensar a respeito desse modelo de segurança do Pablo. O Pablo queria fazer um reconhecimento facial, queria fazer uma série de drones, assim, postos de drones ao longo da cidade, com programação de inteligência artificial para pré-crimes, ou seja, ele ia olhar para você, analisar seu comportamento e dizer se você era propício ou não a ter um crime por meio dos dados dentro da inteligência artificial. E assim, parece uma ideia muito legal, né, para os desavisados. Porra, imagina só, você tá andando na rua assim, não acontece nada porque os bandidos vão ser presos antes mesmo de cometerem um crime. O problema, meu filho, é que o povo acha que a desgraça só acontece com os outros, entendeu? Esse é um dos principais problemas. Basicamente, ele queria um hipercontrole para gerar essa segurança. Só que, porra, o pessoal mais conservador, os conservadores liberais, né, como eu digo sempre, né, conserva na frente e libera atrás, eles tendem sempre a falar do Estado mínimo, pouca intervenção do Estado, eles tendem a falar dessa questão de que os países comunistas são malignos, o comunismo é uma desgraça completa, tudo que é do comunismo é ruim, ao mesmo tempo que eles gostam da China, porque o Bolsonaro gosta da China, mas ao mesmo tempo também que eles mais ou menos gostam da Rússia por motivos parecidos, só que daí não, às vezes, mas porra, foda-se, e fica uma puta de uma confusão. E no final das contas, eles só querem sentir-se conservadores, seja lá o que isso significa pra eles. Enfim, então a gente tava nessa situação onde o cara tava falando basicamente que ele queria colocar no Brasil um sistema análogo ao sistema chinês, do Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Chinês, e os conservadores estão querendo votar nele, entendeu? Os conservadores liberais, esse pessoal todo. Então assim, é uma situação muito engraçada, né? Mas falando a respeito desse sistema especificamente. No livrinho do George Orwell, muito conhecido, que o título é um número, que eu me esqueci, porque eu tenho descalculia e eu confundo números, 1900 e eu acho que termina com 4, não lembro o outro número, o número do meio. Tem uma coisa muito interessante que é o rádio. 24 horas por dia, você vai ficar tocando rádio na sua cabeça. E você não pode desligar o rádio. E, segundo relatos de refugiados da Coreia do Norte, é assim lá, por exemplo. E, hoje em dia, nós temos uma situação muito análoga a isso, que seria a questão do celular. Que funciona mais ou menos como esse rádio de propaganda infinita, que nós não podemos desligar, porque nossa vida depende disso, de muita forma. Nós somos uma espécie de ciborgue já, tão dependente que nós somos disso. Não há tanto estranhamento a esse pronunciamento do Marçal, porque a tecnologia está tão entranhada nas nossas vidas que nós acabamos associando qualquer solução tecnológica a um avanço real. Ou seja, se eu pego e eu falo, porra, eu vou criar robôs, inteligência artificial, etc, etc. Não se tem uma noção de consequências morais ou consequências, até as últimas consequências de determinado objeto. Por exemplo, sei lá, criar a porra daquele olho vermelho lá, 2001, Odisseia no Espaço. Imagina, criar uma desgraça dessa no mundo real. Inferno que seria. Então, nós já somos um pouco mais suscetíveis do que nós seríamos há uns anos atrás. Há alguns anos atrás, eu me lembro do meu pai, por exemplo, ou do meu avô, se recusando a passar o CPF em lojas, esse tipo de coisa. Hoje em dia, nós temos uma vida que ela tem uma vivência tanto física quanto virtual. Algo que era inconcebível anteriormente.
liberdade. E dentro desse universo todo, em que cada vez mais nós temos essa vida dupla, todo esse planejamento maquiavélico do Pablo Marçal nos é menos impactante, e eu creio que esse seja um dos principais motivos. Mas falando a respeito do plano em si, observem como é surreal. Vocês vão ter pré-crimes. Isso já é algo que viola a própria natureza do ser humano, que é uma natureza que o ser humano ele se faz nas exceções, sabe? Você acaba tratando o ser humano como uma grande massa dedutível e matematizável, sem alma, sem quaisquer individualidades que não possam ser computacionadas. É como o demônio de Laplace, ou lá qualquer coisa lá, esqueci o nome do velho, que era o demônio, que ele conseguia prever todos os movimentos do cosmos, matematicamente. Consequentemente, ele sabia o passado, presente e futuro, já que tudo é matemática. Sendo que muito da realidade foge disso. Mesmo dentre as manifestações mais sutis, dentro dos milagres, ou mesmo das exceções. Então, toda essa construção do Marçal acaba sendo uma construção absolutamente inumana, porque se esquece dessa relação que o homem tem com a parte mais sutil do mundo e a parte mais sutil de si mesmo. Pré-crime não existe, assim como não existe pré-pecado, sabe? Você pode estar indo na direção de cometer um crime, precisamente, daí você tropeça. Você estava indo assim em direção a assaltar uma mulher, você tropeçou, você não cometeu o crime. Essa porra desse robô vai conseguir calcular isso? Assim, é um exemplo estapafúrdio, mas mesmo assim é um exemplo real. Na minha cidade, teve um caso de um rapazinho aqui, um beldinho da cidade, né, que ele assaltou um casal com um cortador de unha. Ele pegou aquela parte do cortador de unha que é pra limpar debaixo da unha e foi assaltar o casal. E ele conseguiu assaltar o casal e ele foi preso. E ele assaltou com um cortador de unha. Olha como essa situação é complexa. Se o cara tivesse um pouco mais de culhão, ia ter dado uma sova no beldinho. Se a mulher tivesse um pouco mais de culhão, ia ter dado uma sova no marido por ser frouxo e no beldinho. Se o beldinho não fosse tão beldinho, teria pego uma faca. Se ele tivesse assaltado de dia, talvez não teria dado certo. Se tivesse chovido, talvez não teria dado certo. Se ele não tivesse cortado unha aquela semana, talvez ele teria perdido o trem. Toda essa esfera da complexidade das coisas acaba sendo ignorada para uma questão absolutamente dedutível. Então nós acabamos tolindo nossa liberdade, nossa possibilidade de ser em prol de uma segurança irrestrita. Ou seja, assim, se nós formos levar isso ao extremo, seria algo como, porra, eu quero ser seguro, não quero me machucar, não quero sofrer. Muito bem, então a gente vai te deitar numa cama, te enrolar em plástico bolha, enfiar cano no teu rabo, enfiar cano na tua uretra, na tua goela, enfiar você dentro de um pulmão de metal pra você sequer precisar respirar. Você não vai precisar cagar, urinar, comer, nada, entendeu? E quando for pra reproduzir, vão injetar uma seringa no teu saco e sugar teu esperma com a porra da agulha e injetar em alguma proveta. Se nós levarmos essa fraqueza, essa frouxidão ao extremo, né, que nós vamos sacrificar nossa liberdade, nós vamos sacrificar nosso direito de ser em prol de uma liberdade, nosso direito de ter a propriedade de nossos próprios rostos ou de nossas próprias íris, em prol de uma dita liberdade, bom, vai chegar num ponto que eu acho que será muito razoável esse processo de encamação envolto em plástico bolha e tubos nos seus orifícios, entende? Porque não é sobre fazer justiça, mas sobre sentir-se seguro. Não é sobre ser certo, mas é sobre sentir-se seguro. Não é sobre prevenir o crime, mas é sobre sentir-se seguro. Não é sobre fazer a lei ser cumprida, mas sobre sentir-se seguro. Então, se sinta seguro numa cama enrolado em plástico bolha. É isso que as últimas consequências desse tipo de pensamento frouxo levam, porque no final das contas, pô, eu não quero sair de casa, eu posso ser assaltado, eu não quero sair de casa, podem comer meu cu. Muito bem, fique em casa, nunca mais sai, não coma nada. Sabe, se for uma questão puramente de sentimento, tá aí, só que a justiça não se trata de sentir-se seguro, mas sim de fazer justiça. O mundo em si não é um lugar seguro. O mundo em si é um lugar de muitos perigos, entende? Então, quando nós tentamos moldar o mundo dessa forma, assim, nós somos uma puta de uma tecnognose de criação de um mundo novo, bonito e gostoso, onde todos são felizes e bons. Sendo que a gente esquece que da porra do interior do Piauí, sei lá, tá tendo surto de porco do mato, que tá invadindo o terreno, destruindo o barraco, derrubando o cerco, entendeu? São Paulo não é um mundo real. Exatamente porque lá esse tipo de ideia tem lugar, sabe? Você chegar aqui na minha cidade e falar, vamos fazer pré-crime. Capaz de rir da sua cara. Pré-crime, o desgraçado assaltou os outros com a porra de um cortador de unha. Já teve caso de um outro rapaz catar uma salsicha daquela sadia, começar a jogar nos outros na praça, porque sim. É uns casos estranhos aqui, sabe? E essa pluralidade, essa aleatoriedade, esse caos humano que faz parte da nossa humanidade. E essa tentativa de criar esse mundo hiper seguro, criar esse mundo onde para tudo ser seguro nós sacrificamos nossa liberdade, nós sacrificamos o direito de ter propriedade sobre nossos rostos. No final das contas, imagina você descobrir que a família, sei lá, do Mark Zuckerberg tem uma foto sua guardada. Você ia achar estranho. É de fato o que acontece, sabe? Só que com outros termos, né? Menos ridículos,
mas não menos estranho. Então tá, vocês querem drone de reconhecimento facial, Robocop, tem a porra do Robocop lá, enfia o Juiz Dredd também, e bota essas porra toda lá. Vai, pega lá o George Orwell, faz a porra do Ministério do Amor. Não tá muito longe disso acontecer, não, porque a gente já tem o Ministério da Igualdade Racial. O pior, o mais triste disso tudo, é que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de sentir-se seguro, gosta de sentir-se confortável, acalentado pela aquela mão gigantesca do Estado brasileiro. E assim, não só gigantesca, mas demoníaca, né? Fazendo aquele cafunézinho ali, dando aquela cheirada no cangote, compreendeu? E assim, o bicho come teu cu, come, mas te dá segurança e te dá Bolsa Família. Então tá tudo bem. Tendo a discordar, mas daí já é uma opinião própria, né? Então é isso, inscrevam-se, comentem, compartilhem, etc, etc, etc.